The Magic Player, jogador! E aí, ansioso pelo The Hobbit? Pois é, galera, na internet não se fala mais nada, só se fala no The Hobbit, a mais nova coleção de Magic the Gathering tá entrando aí. Já tivemos todos os spoilers, as cartinhas já foram mostradas, tivemos ali o vídeo de anúncio lá na convenção do Magic, e hoje, o vídeo de hoje é justamente pra gente dar uma olhada aí nesse vídeo, fazer um react aqui do vídeo de apresentação do The Hobbit, lembrando que esse final de semana vai ser o final de semana do nosso queridíssimo pré-release. Já tô com o meu pré-release comprado lá pro dia 9, então devo jogar meu pré-release no dia 9, que significa que eu vou ganhar as cartinhas físicas ali do pré-release, vou ganhar ali as cartinhas de arena que a gente ganha, né? Toda vez que a gente entra no evento oficial de pré-release, a gente também ganha algumas cartinhas ali no arena. Então a gente vai poder brincar com essas cartinhas lá no pré-release. Mas para a gente poder fazer um pré-release legal, o ideal é que a gente dê uma olhada na coleção. E para isso que serve o vídeo de hoje. Hoje eu vou abrir aqui o vídeo de anúncio da coleção do nosso queridíssimo The Hobbit e dar uma olhada nessa coleção ali, ver o que é maneiro, o que não é maneiro e dar uma olhada ali no vídeo pra gente ir reagindo e vendo o que eu acho maneiro e o que não é. Então vambora, galera. Vamos nessa. Então vamos lá, galera. Vamos começar a ver esse vídeo aí, ver o que tem de legal aí. Vamos dar o play aqui. Vamos ver o que tem de legal. Ali do lado dos comentários. I would like to welcome all our distinguished guests. Please direct your attention to the screens as we take our first steps there and back again for the debut of Magic the Gathering, The Hobbit. I don't think I've held anything this preciously since like my kids were born. I was gonna say. Já temos ali a primeira revelação do Smaug, que é o dragão clássico do The Hobbit, né? Quem gosta de RPG, quem gosta do The Hobbit, com certeza sabe quem é o Smaug, que é o dragão clássico do The Hobbit, que tem ali o Treasury Holding, né? Que ele é o dragão que guarda todos os... invadiu lá a caverna dos anões, e aí a gente já via o tratamento dele especial, né? Então essa provavelmente deve ser a tal da carta serializada, apesar de aparentemente não estar serializado aqui, né? Mas já sabemos que essa aqui vai ser a Chase Card, que provavelmente vai valer muitos $1000 aí. I don't think I've held anything this preciously since like my kids were born. I was gonna say. Bilbo's always Ali a gente já viu alguns influenciadores também bacanas ali do nosso queridíssimo Magic the Gathering, né? Vi ali a Rachel Wells daquele canal do Josh, né? Também vemos ali o Joel. Então tem alguns influenciadores ali que foram convidados para ver, né? Então provavelmente são os maiores youtubers de Magic ali. been one of the characters I relate to the most. I'm never in a rush to get out of my house. But if somebody shows up, if a wizard shows up, an adventure comes along, I generally have a great time. This was no exception. I was just blown away by what I saw. The world of Middle-earth is the greatest fantasy world of all time. It fits Magic the Gathering so well. It's just a wonderful match. I discovered Magic the Gathering because of the Lord of the Rings set. Aqui o Matt Graff está falando sobre como o set do The Hobbit, né, os sets em geral do Lord of the Rings, eles fecham perfeitamente com os cenários de Magic, né? Então, apesar de ser um universo Beyond, ele é um universo Beyond que está muito dentro ali do set do Magic, e ele fala que ele conheceu o Magic the Gathering justamente pelo Lord of the Rings, que foi o primeiro set desse, digamos assim, desse bloco, né, do The Hobbit, né, que seria, por enquanto, seria o The Hobbit e o Lord of the Rings, né, que coloca a gente ali dentro do universo do Tolkien, e ele conversa um pouco sobre a importância do universo do Tolkien, né, no mundo de fantasia, né. Ele diz que os mundos criados pelo Tolkien são os mundos de fantasia mais influentes do mundo, né, e praticamente toda a fantasia deriva dos mundos lá do Tolkien, né, fantasia medieval, obviamente. When the Lord of the Rings set came out, I got invited out just to give some reactions as a fan of Tolkien. This is my first ever set booster. I'm just gonna keep saying how cool the artwork is over and over. They've clearly put a lot of love. Então aqui ele tá falando que ele vai abrir o primeiro booster dele, né? E ali a gente teve rapidão uma carta spoileada ali. Vamos ver qual foi a carta que ele escreveu.
qual foi a carta que eles preferiram exibir aqui. Vamos ver de novo, se a gente consegue parar no momento. The world of Middle-earth is the greatest fantasy world of all time. It fits Magic the Gathering so well. It's just a wonderful match. I discovered Magic the Gathering because of the Lord of the Rings set. When the Lord of the Rings set came out, I got invited out just to give some reactions as a fan of Tolkien. This is my first ever set booster. I'm just gonna keep... Então vamos lá, a primeira carta aqui que aparece pra gente é o Fangorn Tree Shepherd. É uma custo 4 mais 3 verdes, ele é um Trifolk. Todos os Trifolks que a gente tem ganham vigilância, maneiro. Toda vez que um ou mais Trifolks que você controla ataca, você adiciona o dobro desse número em mana, verde, né? Então, vamos supor, um Trifolk ataca, você ganha 2 manas verdes. E você... Opa, isso aqui é legal, hein? Você não perde o mana que você não gastou entre as fases. Então, por exemplo, você vai ganhar esse mana na fase de combate, mas você vai ter esse mana disponível ali na sua segunda main phase, que pode ser um bagulho realmente... Pode ser um diferencial muito grande pro seu jogo, né? Você tem um montão de mana ali para gastar. Boa carta. Keep saying how cool the artwork is over and over. They've clearly put a lot of love into this. From there, learned how to play. Ali a gente tem o Gandalf, né? Vamos ver se a gente consegue parar ali no Gandalf pra gente ver cool the artwork is over and over. They've clearly put a lot of love into this. From there, learned how. Então vamos lá, vamos ver o Gandalf. Eles spoilearam também aqui o Gandalf, o branco, né? Uma carta 3 manas colorless 2 brancos. Ele é uma criatura legendária, ele é um Wizard Avatar. Ele tem flash, ou seja, ele pode ser castado como se fosse um instant. Você pode castar Legendary Spells e Artifact Spells como se eles tivessem flash. Que é legal, que agora acho que ele é melhor que o Veldoken, aquele artefato custo 4 que dá flash, né? Ele não dá flash para tudo, mas ele é um 4/5 com perninhas e ainda tem ali a segunda habilidade, né? Que se um legendário permanente ou artefact, se um permanente que seja um legendário ou artefato entrar ou sair do campo de batalha e causa uma habilidade triggered do permanente que você controla para ser trigado. Se toda vez que entrar um artefato ou sair um artefato do campo de batalha e esse efeito der trigger em alguma habilidade que você tenha, você faz aquela habilidade 2 vezes, né? Cara, isso comba. Então ele dá a habilidade do Veldoken Orc para legendárias e artefatos, e você ganha essa coisa além dele ele mesmo ser flash. E ele é muito bom. Ele é muito bom. Com certeza vai jogar em muito deck de combo, especialmente aqueles decks de combo que trigam com artefatos, né? É muito sinérgico com artefatos e com trigger de ability. Legal, muito bom. Por enquanto, as cartas que eles estão escolhendo para mostrar me parecem mais cartas de Commander, tá? Não vejo nenhuma dessas duas cartas jogando Standard, nada disso, né? Então, parece que vai ser um set bem focado em Commander, como vem sendo todos os sets da nossa queridíssima Wizard, né? Então vamos lá, vamos tocar, senão esse vídeo vai ficar grande. How to play the game and have just kind of been obsessed with it ever since. It's now, my favorite thing to play. After coming back, learning the game, I started teaching it to my kids. My teenagers have gotten really good at it. They absolutely destroy me like 90% of the time. Well, I'm good swing at dad for 4. Aqui ele conta um pouco de como o Magic se tornou o jogo preferido dele, como ele gosta de jogar, como ele joga com os filhos, os amigos do filho, e ele fala que ele é muito ruim, que normalmente ele perde pros filhos e pros amigos dos filhos, mas ele mostra que ele ficou totalmente obcecado pelo Magic depois que ele conheceu o Magic ali, graças ao Universo Beyond, né? Tá vendo? Vocês reclamam do Universo Beyond aí, mas se não fosse ele, um monte de gente não estaria jogando Magic hoje. I went from 0 Magic cards 3 years ago to so many Magic cards in this house now. So many decks to choose from, and it's glorious. As we tour around here, I'm realizing it's kind of a lot that we have. I'm gonna move the ring to the Troll of Khazad-dûm. Magic is one of the most fun ways to experience Middle-earth. It's a unique way to experience this world. What's not... Obviamente, a gente também já vê
Desculpa. Obviamente a gente também já vê que a mecânica de portar o anel, né, de ser tentado pelo anel, vai ser uma mecânica definitiva também nesse set, como foi no Lord of the Rings, né? Então vamos rever muitos portadores do anel e muitas vezes o anel tentando os jogadores aí. To love about that. We're going back to Middle-earth, where it all started for me with this game. Wizards of the Coast recently had me back out. It was kind of a whirlwind trip. I flew in and then just spent a couple days straight all about Magic and all about The Hobbit. My favorite parts of the trip, definitely seeing the cards and holding the gold Smaug. That thing is incredible. I love being in those settings when it's just a bunch of nerds gathered together. Aqui nós vemos outra Chase Card aqui também, né? A gente vê ali as cartas com o tratamento de livro, né? Que são essas cartas aqui. Também vão ser aquelas cartas provavelmente exclusivas lá dos boosters de colecionador, né? Que é a carta, né? Nesse caso aqui é o Thranduil de Elven King. No tratamento que eles estão chamando de book cover, né? Que é a capa do livro, né? Então eles pegam um livro lá do universo do Tolkien, dão esse tratamento de capa de livro e colocam, né? E o Thranduil é outra carta aqui que foi spoiled, não sei se vai dar pra gente ler muito bem, mas vamos lá. Todas as suas habilidades ativadas de todos os ETBs, provavelmente. Na verdade, o Thranduil ele tem todas as habilidades ativadas de todos os elfos, todas as cartas de elfo que estejam no seu graveyard. Muito foda. Toda vez que o outro elfo legendário que você controle entrar no jogo, você compra 2 cartas, cacete, e aí você descarta uma carta. Muito bom. Thranduil também é outra carta aí que galera vai pagar um dinheiro aí pra ter. Definitely seeing the cards and holding the gold Smaug. That thing is incredible. I love being in those settings when it's just a bunch of nerds gathered together. I'm typically pretty introverted, except when I get in settings like that. And the flavor text, that's a direct quote from Gandalf. Dawn take you all and be stoned to you. That's a Gandalf. That's a Gandalf. We're talking about Tolkien, so it's the topic that I was made to talk about, apparently. Being able to talk to people behind. Aqui ele fala rapidamente sobre o Flavor Test, então teremos a volta do Flavor Test, né? Ultimamente as cartas de Magic, elas têm ficado muito confusas, textos muito grandes, né? Tem sobrado pouco espaço para colocar ali os Flavor Test, né? Ele fala de uma carta ali que tem um Flavor Test. Eu gosto de Flavor Test, acho maneiro. Especialmente esses sets assim altamente temáticos. Behind Middle-earth projects. That's been one of the greatest things, to ask them questions about their fandom and what resonates with them about this world. Makes me feel a little bit like Bilbo. I go out on these adventures and I meet all these cool people and have these awesome experiences. And then, come home to my quiet hobbit hole or nerd cave, as you will. I cannot wait for this set to drop. I know my boys and I will be there on pre-release. We might even be there multiple pre-release days, to be honest, for this. It's going to be extra fun going. Ele fala que ele está ansioso pelos eventos de pré-release. Ele fala que ele e os filhos dele vão estar provavelmente múltiplos eventos de pré-release ali para pegar muita cartinha. Back to Middle-earth. We'll build some decks and we'll play. Please welcome to the stage your host, Jack Saunders. Amsterdam, what is up? Make some noise! Yes, we're back. Ooh. Preview panel got me croaky. Anyone here yesterday for the preview panel? Great to have you back in. Who's here for the first time? Let's go. Those at home, welcome as well. Thank you for joining on stream. Aqui o host ele diz que teve um evento antes desse, né? Foi um evento também de spoiler, né? Então, provavelmente nesse evento eles chegaram a mostrar algumas coisas lá. Eu não vi esse vídeo ainda, de repente vou dar uma procurada para ver esse vídeo desse evento anterior, né? Ele pergunta quem estava no evento anterior, quem está aqui agora, mas em essência, o importante aí é que teve um outro evento onde eles provavelmente espalharam mais coisas, tá?
We are here to celebrate the wonderful world of J.R.R. Tolkien's The Hobbit. I would just like to clarify, it is Jack Saunders on stage. It is not Eminem or the real Slim Shady. As a lot of you in the stream thought was happening, he has not pivoted. It is very much me, Jack Saunders. So, let's talk. Ele fala para ninguém confundir ele com o Eminem, que ele não é o Eminem. Talk you through it. I'm really thrilled to be your host, and we'll be meeting friends old and new on our journey today. We'll be casting our eye over the opposition, rubbing shoulders with royalty, learning a new language, and I can confirm there is a bit of a sting in the tail too. So, let's start our journey together, and please welcome from Wizards of the Coast to talk us through it. It's Annie Sardellis, Gavin Verhey, and Akil Gordon, everyone. Make some noise! Welcome. Hey, Gavin. Good stuff. What's up, Akil? Good to see you. Oh, we have got ourselves a proper adventuring crew. Gavin, you... Ele fala um pouco sobre uma nova língua que vai entrar. Provavelmente ele deve estar falando aí da língua dos anões, né? Que parece que algumas cartas vão estar muito focadas nessa coisa da tribo dos anões, né, de melhorar um pouco a tribo dos anões, que é uma tribo bem caída, né? E ele traz aí para o palco algumas figuras que provavelmente são desenvolvedores ali das cartas do The Hobbit. Provavelmente eles vão se apresentar aí e vão ver quem são essas pessoas aí. You remember the marshmallows, right? Did you bring the campfire? No. Next time. But I do like it when you feed me the marshmallows on our camping trips. So, let's meet everyone first off, shall we? Annie, let's start with you. Talk us through what you do at Wizards. All right. Hi, folks. I'm Annie Sardellis, Principal Game Designer on Magic, and I was the lead designer on the Hobbit set. Ela se apresenta, ela diz que ela é a desenvolvedora líder das cartas dessa série do The Hobbit. Então, se as cartas forem muito ruins, a culpa é dela, tá? I'm Gavin Verhey, Principal Game Designer on Magic the Gathering. I oversee a lot of our commander-focused design, and what would The Hobbit be without a wide cast of fun, legendary characters? Ele também se apresenta como um desenvolvedor aí principal de cartas do set. Então, muitas cartas devem ter vindo da cabeça dele. Hi, everyone. I'm Akil Gordon, Executive Producer for Magic, and I did the collectability product design for The Hobbit. Ele é o desenvolvedor das cartas colecionáveis, né? Então, provavelmente, tudo que tiver nos Collector Boosters meio que foram gerenciados por ele, né? Ele é o cara que define ali as cartas de coleção, né? As cartas mais de colecionador. Então, cartas de coleção é com esse maluco aí. So, we have our adventuring crew, minus the marshmallows, Gavin. We're here in Amsterdam, and we're about to preview some exciting new cards from The Hobbit. So let's get this party started in a slightly unexpected way. We're starting with the Unexpected Party Scene Collection. Akil, let's go to you. How long have scene cards existed in Magic, and what makes them so great, first off? Yeah, so the scene treatment actually debuted with our original Lord of the Rings set, and is one of our most popular treatments. It is a assortment of collectible treatments that allow multiple cards to combine together to create a larger image. Fans love to display them on their walls and in binders, so our goal is to really tell an illustrative larger image through multiple cards. Ele começa falando sobre aquelas cartas que formam a cena, né? Se você lembra lá do Marvel, por exemplo, você tem lá a cena de vilões, a cena de heróis, né? Onde você pega múltiplas cartas, coloca elas em conjunto ali, né? E faz um display bonitão, né? Eu acho que eu tenho até um aqui para mostrar, trazer para vocês aqui rapidão, para vocês entenderem o que ele está falando. E ele está falando essencialmente disso aqui, tá? São esse tipo de carta aqui, ó, que você junta a arte de diversas cartas, né, e faz uma cena, né, e aí provavelmente vai ter cine cards aí do The Hobbit, para você ter ali as cenas do The Hobbit ali devidamente colocadas para você poder colecionar bonitão lá. Piece together.
So let's start. We've got 6 cards to make our scene, forming a feast for the eyes, or perhaps a banquet, if you will. Annie, talk us through the first card, please. Sure. Okay, so first up we have Bag End Banquet. Of course, the story of The Hobbit starts off at Bag End. Aqui é a primeira das 6 cartas, né? Como vocês podem ver aqui, as Scene Cards são 6 cartas, né? Colocadas, arrumadas bonitinhas, né? E a primeira ela fala que é o Bag and Banquet, que é a mochila e o banquete, né? Então, toda vez que esse artefato entra, ele cria 3 tokens de comida e você tepa para ganhar 1 mana para cada comida que você controlar. É uma Mana Rock muito forte, mas ela é cara para uma Mana Rock, né? Custa 6. Mana Rock normalmente você precisa gastar no início do jogo, né? Para acelerar o seu jogo e fazer o ramp. Então, para mim, é uma carta bem inútil, assim, sendo bem sincero. Deixa eu botar aqui de novo para vocês verem o que eu tô falando. Essa é a carta que eu tô falando, o Bag and Banquet, né? Então, quando ele entra, cria 3 tokens de comida. Para cada... Você tepa ela, ganha 1 comida... Ganha 1 de mana para cada comida que você controle, custa 6. Não sei se eu jogaria com isso não. With Bilbo hosting quite a big feast. In this case, we knew how much you guys were looking forward to having food in the set, and made sure the scene boxes could deliver on all the things you would expect to have to add to your commander decks. I love the slow murmuring from everybody as they like slowly read the card. Yeah. You know? I mean, the food decks could use a burst of mana, right? And this card is so good at pumping up your mana in a food deck. And yeah, you put that right in your Lord of the Rings food commander deck, you're good to go. Well, if you like food, you'll definitely like the next card. Our first sighting of some dwarves. This is Philly and Killy. Yes, our first 2. Então aqui, de novo, a gente volta para aquela coisa de trazer os anões de volta, né? Philly e Killy são 2 dos anões da companhia dos anões lá, os anões mais... Talvez 2 dos anões mais icônicos do The Hobbit, né? Quem já leu o The Hobbit com certeza conhece o Philly e o Killy. Quem assistiu os filmes também, eles aparecem bastante lá, né? Na companhia dos anões, né? E ele é um anão bardo, são criaturas lendárias, né? São 2 criaturas numa só. 3/3 com haste. Você tepa para ganhar 2 manas vermelhos. Você pode usar esses manas apenas para castar anões, equipamentos e sagas. Custa 2 colors, 1 vermelho. Ok, é uma carta ok. Talvez jogue num baralho muito focado em fazer anões e equipamentos e sagas. Né? Então, ok, é uma carta ok. Characters Philly and Killy are dwarves that add 2 red mana, 1 for each of them, that allow you to cast dwarves, equipment, and saga spells. Yeah, and that dwarf equipment and saga spell line there, really hinting at what else we're going to be seeing here. Lots of all 3 in this set. Philly and Killy having lots of fun, and so is our next dwarf actually, even though he's doing the chores, Gavin. Yeah, I don't know that I would want Ori stacking my plates given this card effect, so when he... Temos mais um anão aqui, o Ori, o Plate Stacker. Ele é o anão que lava a louça, né? Porque ele coloca os pratos um em cima do outro, né? Plate Stacker ele é o empilhador de louça, né? Então ele custa 5 e 2 brancos. As cartas são muito caras desse set, assim. Eu tô achando que, pelo que eu vi até agora, as cartas são muito caras e muito voltadas pro Commander, né? Então vamos lá, ele é uma criatura lendária, ele também é um bardo anão. Quando ele entra, você destrói todos os artefatos e encantamentos que seus oponentes controlam. Você ganha 1 de vida para cada permanente que for destruída desse jeito. Ele é 3/3, ele é um board wipe com perninha já. Ok também, muito caro porque eu acho, né? Se você quer um board wipe, você quer um board wipe eficiente, né? Você quer um board wipe que tire criaturas, na maioria das vezes, né? Board wipes que limpam só encantamentos e artefatos nem sempre são as cartas mais úteis, custo caro. Mas pelo menos ele tem pernas, né? Também não sei se eu jogaria com isso não. Por enquanto, os anões... Até agora eu não vi nada que me motivasse a montar um baralho de anão. Vamos lá. Enters, it's going to blow up all of your opponent's artifacts and enchantments and give you 1 life for each of them. It's like a one-sided bane of progress. And you can even flicker it and keep it going in case they rebuild. So those plates all come teetering down. Are these the reactions you hoped for?
Yeah, I mean, I love blowing up artifacts and enchantments too, so get out of here, Signets. Are you enjoying it so far? Yes, that's what we want to hear. Not bad for 5 minutes in, Jack, you know? Yeah, going well. I got to say, the smirk on Ori there is the smirk of a dwarf that's definitely put themselves in a good position to win the game, I think. That's definitely a card that can help you do that. But who keeps the dwarves in check, Annie? Oh, of course, it is Thorin, leader of the company. Agora vamos falar do Thorin, que é o líder da Companhia dos Anões, né? Ele é o Thorin King of the Durin's Folk, né? O rei do povo de Durin. Ele custa 3, mais uma carta cara, custa 3, um vermelho e um branco, custando 5, pelo menos ele é 4/4. Então ele tem, se olhar só os stats, e aí toda vez que o Thorin ou outro dwarf, ou outro anão que você controle entre, você cria um token de tesouro, ok? Outros anões que você controla ganham +1/+0 para cada artefato, para cada token de artefato que você controla. Ele é bom. Ele é bom para fechar um jogo, assim, né? Você bota ele, os anões crescem pra caramba, e aí você faz um ataque bacana com os anões, mas está dependendo de ter anões baratos para jogar, né? Para você construir, e vai depender muito de outros anões que venham nesse set, né? Porque se os anões forem todos custam 5, 6, vai complicar a mamona aí, mas vamos lá. Vamos continuar. All right, so here is our 2-color take on Thorin. You might recall the mono red one in the main set, but this one, of course, was sort of targeting those dwarf strategies. I know you guys are playing in Commander. I know you got your Magda decks, so this way you can, use your dwarves and use any kind of artifact token you like in order to crush your opponents. Aqui ela fala que tem um outro Thorin, que é um Thorin mono red. Esse aqui é a tentativa dele de montar um Thorin dual color, né, branco e vermelho. Ela diz que todo mundo já lembra lá do Thorin vermelho, que deve ter sido espoliado naquele evento anterior que eu falei antes, né? Então é isso, vamos ter, como sempre, né, agora a gente tem várias versões de mesmos Legends, né, para você escolher o que você gosta mais. Então esse é mais um Thorin, pelo que ela fala. Yeah, I mean, there's all kinds of fun dwarf legends in this set. Some of them care about dwarf matters in different ways, and this lets you build a really unique kind of dwarf matters deck. So a really cool take on dwarves. It's interesting. Every creature card we've seen so far has been legendary, and on top of that, I quite like how the cards kind of capture the quite candid moments that each of the characters are experiencing in the scene. And that's certainly how we find our next party guest, Gavin. Yeah, absolutely. I mean, we've seen Gandalf in a lot of different phases, but here he is sitting at a table, chilling, you know? So what I love about this card is that you can play it in a few different ways. You play him out just on his own. It lets you cast a spell that costs 2 or less for free, which is pretty cool. I personally like casting null mana cost cards like Restore Balance and Wheel of Fate, but you do you. But you can also build a legendary Wizards Matter deck, which is cool. Fit in all the other Gandalfs if you want them, all the other legendary Wizards in Magic, and cast some really titanic spells. So a very fun build around here. Aqui ele fala sobre o convidado, né, que é o Gandalf, o convidado da festa, né, que custa um colorless, um azul, um vermelho e um branco. Então, e ele é 3/4, ele tem stats ok pro custo dele, então beleza, pelos stats seria uma carta jogável. Ele também é uma criatura lendária, ele fala que na cena a gente só tá vendo aí as criaturas lendárias, é verdade, até agora a gente só viu criaturas lendárias, né? Mais um Avatar Wizard, né? No início do combate, no seu turno, você pode castar uma magia instante ou sorcery com o valor de mana X ou menor da sua mão sem pagar o seu mana cost. Olha isso, é bom, hein? Onde X é 2 vezes o número de Wizards lendários que você controle, né? Então, vamos lá, você tem 2 Wizards lendários, você pode castar uma carta custo 4, contanto que ela seja sorcery ou instant de graça, né? Bom, legal. Mais uma carta de Commander, né? Eu acho que essa cena tá toda voltada pro Commander, né? Não vejo nada que entre em outros formatos aí, né? Mas é uma carta muito boa pro Commander, muito boa mesmo. Das cartas que a gente viu nessa cena, talvez seja a melhor.
Right. This, of course, is one of many Gandalfs that exist, but the first we're seeing here for The Hobbit. It was kind of a challenge to pick out what angle to go with this guy. Ended up going with the play all the Gandalfs angle and picking Jeskai, which aligns with Gandalf of the Secret Fire, right? So, yep, that's how Gandalf ended up being the party guest and the leader of your wizard crew. It's nice to see Gandalf letting down his hair, having a bit of fun, you know. So Gandalf and everyone at the party so far, they're having a great time. Now it's ready to meet our hero, our legend, our short king, Bilbo Baggins. Yeah, so Aqui uma carta muito esperada, né? Deve ser um dos muitos Bilbos que devem rolar aí na série. Então, todo Bilbo vai ser muito esperado, né? Então ele custa 2 colorless e 1 verde. Ele é uma criatura lendária, como todas da cena. Ele é um cidadão halfling. Toda vez que você cria um food token, você cria o food token e um treasure. Opa, ele é muito bom. Ele é muito bom. Pelo custo 3, ele faz os tesouros rapidamente, né? Então você pode colocar ele num baralho ali, de repente com Frodo, Sam, galera ali dos tokens, então ele provavelmente deve entrar num baralho de Frodo e Sam, né? Talvez até baralhos onde ele mesmo seja o comandante, né? E ele rampa e dá vida, e ele é 2/3, custo 3, bom. O Bilbo e o Gandalf são as melhores cartas dessa cena aí, disparado. here he is. It sounds like I don't need to say much, but I think we just learned that treasure is stronger than food, you know? yes, quite a awesome character. This is going to do quite a lot of work in food decks. And Bilbo, again, so important to The Hobbit. We absolutely wanted to make sure his card was special. So that completes our 6-card scene. We can zoom out here and take a look. Então aqui essa é a cena, né? Se você comprar ali, provavelmente deve ter mais de uma Scene Box, né? Ou talvez só tenha essa, não sei ainda. Mas esse aqui é o que você pode esperar de uma Scene Box, né? Então você vai ter Feeling Kill, Gandalf Pargash, Thorin King of Durin's Folk, o Bilbo Fellow Conspirator, Bag and Bucket e o Ori, né? Sendo que dessas os destaques para mim é o Gandalf e o Bilbo, obviamente, né? Como tinha que ser, né? Ele mesmo fala ali no discurso dele que como o Bilbo é uma carta muito esperada, eles queriam ter certeza que o Bilbo fosse uma carta muito boa. Eu acho que eles conseguiram, né? Acho que num baralho de comida, o Bilbo é uma inclusão aí certa. This is the Unexpected Party Scene Box that is legal in Commander and available with the launch of The Hobbit. Were we able to zoom out and see the full picture? There we go. Aqui as artes, né? Normalmente as Scene Box, ela vem com as cartas para você jogar, mas também vem com a arte sem a carta, né? Sem o texto do Magic, para que você possa montar ele bonitão e realmente fica muito bonito. It's great. I love how Bilbo. Yeah, come on, let's hear it. I am impressed, though, with how Bilbo has enough food to feed a house of unexpected dwarves and a wizard. If that was at my house, it would be dry cereal on the floor. Although thinking about it, that's probably the kind of quintessential diet of any Magic player, isn't it? Called out. So we keep ourselves going with the hyperfixation. So Gavin, our party is underway with an array of unexpected guests, but some people in this room and watching on the stream at home, they won't necessarily have read The Hobbit or know the story well. So can you kind of give us a taste of what the journey is going to look like for the characters that we've met here so far? Yeah, absolutely. So if you don't know The Hobbit, it's a great book. Go check it out. But you've got Bilbo, you've got these dwarves that kind of come into his house one day, this old wizard Gandalf, and they set out on this wonderful quest. And it'll take them all kinds of places, eventually, of course, meeting the dragon Smaug and trying to get some treasure. But they begin by trying to go to a very specific place, and a place that, of course, we would have to have in the set. And like all good quests, there's got to be a place for us to go. Like, for example, here in Amsterdam, it was this convention hall. But for here in the set, it's over to you, Annie, to tell us about it. All right, here is the... Aqui ele conta um pouco da saga do Hobbit, como é que foi, né? Dá uma geral bem por alto, assim, de como foi a saga do Hobbit.
E aí eles começam a falar que todas as grandes aventuras, né, você tem que ir para lugares, né? Então provavelmente eles vão escolher algumas lands agora, vamos ver. Lonely Mountain. It's a mountain. Of course it's a mountain. Então eles estão falando da Montanha da Solidão, que é onde os Smaug invadiu lá e tem todo o tesouro dos anões lá, né? E o objetivo geral é invadir a Lonely Mountain, né? E roubar os tesouros dos Smaug, né? Quem leu o livro ou viu o filme sabe que é isso, né? E é uma montanha, né? Então ela adiciona um vermelho, ela entra teped a menos que você controle o equipamento, que é bacana. E aí você paga 4 colors, um vermelho, tepa, cria um Dwarf 2/2 vermelho, um token de Dwarf, né? 2/2 vermelho. Essa habilidade custa 1 a menos para cada equipamento que você controle. Você pode ativar apenas como uma sorcery, legal, hein? Dependendo do seu deck, se o seu deck for muito voltado para equipamentos, né? Provavelmente isso aqui vai funcionar quase como um Keldron Post da vida ali, né? Você paga um valor ali, bota um anão 2/2, que é um token forte. Se você fizer um deck voltado para equipamento, né? Essa habilidade vai custar cada vez menos e os seus anões vão ficar cada vez melhores. Você vai botar o anão, equipar, botar o anão, equipar. Gostei, achei uma carta muito boa. Dá para montar baralhos focados nessa carta, na minha cabeça. Who do you think I am? It's gotta be a mountain. All right, anyway, so the Lonely Mountain reduces the cost of its activated abilities by the number of equipment you've collected as, you know, one of the dwarf staple sort of mechanical angles. And when you're building an equipment deck, it's really critical to have those creatures to equip your stuff to, or else what are you doing, right? So being able to have this token-making utility on a land was like really special and took a lot of navigating, but we ended up with this awesome Lonely Mountain. And there are a couple of other versions of these that we can see, Zakil. Where can people pull these from? Yeah, absolutely. So here is our first look at the book cover treatment card. Cara, é uma carta tão importante que eles botaram o tratamento especial nela, né? Então eles botaram o tratamento book cover, né? O tratamento comum e o tratamento foil, né? Então eu acredito que o book cover e o foil, o book cover, você só vai tirar, obviamente, nos boosters de colecionador, que é uma coisa muito escrota, né? Porque o valor realmente fica sempre nos boosters de colecionador, que são absurdamente mais caros que os boosters de jogo, mas se você quiser só jogar, né? Você pega lá no main set, lá nos play boosters, você pega a versão comunzona, que é comunzona não, né? Porque ela é rara, né? Mas é mais fácil de tirar lá nos play boosters, né? Então, cara, me parece uma carta muito jogável, até porque ela é uma montanha, né? Então você pode usar, sei lá, as Fatlands para buscar ela e botar no jogo. Cara, é bem forte a carta, assim. O tratamento é muito bonito. Cara, realmente é uma lente que vale a pena você correr atrás, galera. Both play and collector boosters, and exclusive to collector boosters is the Surge foil treatment on the right. That is effectively an iridescent foil that looks amazing on the table. Just absolutely beautiful, beautiful cards. Stunning, Zakil. Done such a good job on these. I mean, with The Hobbit being published... Aqui ele fala que o book cover pode sair no play booster, né? Então o que ele falou? Ele falou que o comum e o book cover podem sair no play booster, mas isso é meio mentira, tá? Por que isso é meio mentira? Porque a possibilidade de você tirar um book cover dentro de um play booster é 0,03%, né? Então muito provavelmente isso aqui vai sair muito mais no collector do que no play, mas a Surge Foil, né, que é a foilzona bonitona, só em collector booster. For the first time almost a century ago. Its story is quintessentially British, meaning there are plenty of royal bloodlines in the story. So let's turn our attention to some of the blue bloods in this set. Yeah, let's take a look at a character that many of you will probably be excited about. Here's Thranduil, the Elven King. Aqui eles estão falando dos personagens de sangue azul, né? Como ele falou que tem influência muito britânica, né? Então a monarquia é muito comum, então ele vai espoliar aqui alguns sangues azuis, né? Eles estão mostrando o Thranduil, que eles já mostraram antes. A gente já sabe que tem book cover, né? Eu já falei o que ele faz.
Então, tá aí. Ele tem todas as habilidades de todos os elfos que vieram seu graveyard. Ele é 5/6, custo 5, sendo um azul, um verde, um preto e 2 qualquer. E ele é muito forte. Toda vez que você coloca um elfo legendário no jogo, você compra 2 e descarta uma. Então é muito bom também para você renovar a sua mão. A fresh take on an Elf Matters commander. He cares about the activated abilities of elves in your graveyard, so maybe you fill it up with a bunch of your Lorwyn elves, perhaps, and can do some pretty cool stuff. Or you can build around the legendary elf angle and play all the legendary elves in one place to try and draw cards and fill up your graveyard. Plus, he's a 5/6 to boot, so he gets into combat. This lets you take it in a lot of different directions and is a really exciting card. I really love that you can put kind of your blue-green Lord of the Rings elves and your black-green Lorwyn elves together, Andy. That's so cool. Oh, right, yeah. So I'm a personal big fan of Lorwyn. So seeing that we had black-green elves there and we wanted to hook in the blue-green elves, it just made a lot of sense to create a Sultai 3-color legend here. You like Thranduil, Amsterdam? Into that one? Drawing, discarding, the graveyard. It feels like a card built for me, to be honest with you. So as the story continues, we meet a pair of royals this time, one of which with a new mechanic, Annie. Oh, all right. Let's check her out. Here we have the Queen of Day. Então agora eles vão introduzir uma nova mecânica, né? Essa nova mecânica vai entrar com a Rainha de Dale, que é uma criatura lendária, nobre, humana. Toda vez que um oponente casta sua primeira não-create spell a cada turno, você recruta. E eu acredito que a mecânica nova seja essa mecânica de recrutar, né? Então, o que é a mecânica de recrutar? Você compra uma carta, descarta uma carta. Se você descartou uma carta que não seja um terreno, você cria um soldado humano, um branco. Então ele lembra muito aquela mecânica do Connive. Só que ao invés de você colocar tokens, você coloca... Em vez de você colocar token mais um numa criatura, você coloca um token que é uma criatura, né? Então ele é um Connive que cria criaturas, então bem bacana, assim. 2/1, custo 2. É uma carta muito forte, especialmente se você tá com aquele baralho de humanos, né? Me parece uma carta que seja uma inclusão muito segura em qualquer baralho de humanos que você esteja jogando aí. Então é uma carta muito boa mesmo. Dale. All right, before you guys read, I'm going to go real quick. All right, so the recruit mechanic is brand new with the sets. To recruit, you draw a card and discard a card. And if you discard a non-land card, you get a 1/1 token. You might see that this is a little similar to Connive, which debuted in SNC, right? Where you draw a card and discard, and then you get a +1/+1 counter. So this is very similar space. And I really wanted to create something that felt both blue and white as the new debut mechanic for the blue-white human faction, the people that dwell in Lake Town, right? So by drawing and discarding, it's kind of like you're doing a little bit of fishing. They are fishing people, and of course the human army needed to be represented, and we have, representations of each of the 5 armies as our 5 archetypes. So she's a pretty heavy hitter from the human archetype. Ela fala que ela quer que todos os arquétipos sejam fortes, né? Então ela fala que é uma carta muito importante para o arquétipo de humanos, né? Para os tribos, né? Tribo dos humanos, né? Ela quer ter ali as tribos bem definidas ali. Essa é uma carta staple para a tribo de humanos, né? E ela fala um pouco também sobre como essa mecânica vai interagir muito bem em baralhos brancos e azuis, né? Então ela sugere aí que coloque a Rainha de Dale num branco e azul. And I think we have a couple other alt artworks to look at. Yeah. Here is our Dragon Horde frame, and similar to the book covers, this is available in non-foil and foil, in playing collector boosters, as well as that beautiful Surge foil being exclusive to collector boosters. Dragon. Mesma coisa de sempre, né? Só que dessa vez é um tratamento sem border, né? Um borderless ali do Queen of Dale, e um tratamento borderless com foil. Obviamente o borderless com foil só sai no collector booster. Horde frames looking impeccable. Loving your work, guys. We can now see her other half, Sakil, the king. Yes, here is Bard, King of Dale. And you know what's better than drawing 1 card per turn? 2 cards. Yeah.
Yeah, so every time you recruit, you get kind of double the value, right? You can draw 2 cards, discard 1. If you make a token, you make 2 tokens. But turns out Magic has a lot of other ways to draw cards and make tokens, so... Então aqui o próximo sangue azul é o Bard, o rei de Dale, né? Ele é o marido da rainha de Dale, pelo visto. Ele é 3/5, tem alcance, vigilância, custa 6, sendo um azul, um branco e 4 qualquer. Se você fosse comprar uma carta, ao invés da primeira carta que você compra todo turno, você compra 2 cartas. Então vamos lá. A primeira carta você compra uma só, que é do seu draw step. Se você comprar uma outra carta, você não compra só uma, você compra 2. Se um ou mais dos seus tokens fossem criados dentro do seu controle, você cria o dobro de tokens no lugar dele, né? Então ela dobra a criação de tokens também, né? Também é uma carta para card draw, para criar muitos tokens, né? E obviamente com os mesmos tratamentos ali de book cover, que são bem bonitos também. Já expliquei o tratamento de book cover várias vezes. Então, mesma lógica de todos os outros book covers. É uma carta boa. Finisher, talvez. Acho que é um bom comandante, né? Porque garante o seu card draw. Garante ali que seus tokens vão ser dobrados. Tudo que dobra no Magic é bom, em essência. Então, beleza. Uma carta muito honesta. Lots of fun to be had with this card. A 6-mana powerhouse. Lovely token synergy between the two of them. Let's turn our attention to the most important royal, though, in the story. The king in exile, Thorin. Annie, tell us about the new mechanic storied. Sure, here's Thorin Oakenshield. He's sort of our... E aí, obviamente, o rei dos anões, né? O Thorin Escudo de Carvalho, né? Todo mundo, mais uma vez, esse é o cara lá que aparece no filme, lá na Companhia dos Heróis, é o dono do movimento lá, é o herdeiro de fato ali da Montanha da Solidão, e também tem que ser uma carta muito staple. E agora a gente vê o nosso primeiro anão baratinho, né? Então agora o anão está começando a fazer muito mais sentido, porque a gente tem a Montanha da Solidão, que coloca anão. Você tem um anão, um branco e um vermelho, que é fácil de colocar, 3/2 trample. Ele tem uma mecânica chamada Storied. E toda vez que você tem uma história contínua, todos os artefatos e criaturas que você controla tem o Ward 1. É uma carta excelente, muito boa mesmo. E agora sim, tô vendo aí vantagem de botar anão na mesa aí, né? Só para explicar aqui a mecânica do Storage, né? Se você controla 3 ou mais artefatos legendárias e ou sagas, ou seja, pode ser... Vamos lá, você tem um artefato, uma legendária e uma saga, também conta. Você tem uma história contínua, né? Até o final do jogo. Então ele mesmo ajuda você ali a cumprir a sua Enduring History para você poder ter o Ward 1 em tudo. Eu achei excelente. Excelente mesmo. Uma das melhores cartas do set, na minha opinião. E talvez ele justifique a gente começar a brincar aí com os anões aí. Uncommon representative for the red-white archetype, and of course features another new mechanic, Storied. This belongs to many of the dwarves in the set, and it asks you to collect 3 artifacts, legendaries, or sagas, and then it'll turn on an enduring story for the rest of the game and unlock their abilities. Basically, this batch, which you might recognize as the historic batch back in Dominaria, very easy to remember, but not only is it kind of easy to remember because of that, it's also 3 things the dwarves care about a lot, right? So we have artifacts and their equipment and treasure, legendaries because there's just so many named dwarves in this archetype, and sagas to represent the songs they sing along the way. Do we think Thorin and company, do you think they like seeing Sabrina Carpenter whilst they're on their way? Well, they did. Ela falou uma coisa importante aqui, né? Que na verdade, se você tem 3 spells históricas no jogo, né? Ou seria outra maneira de fazer o rephrasing disso aí. Talvez o rephrasing até mais rápido, né? De entender. E ela fala também que as sagas do The Hobbit são todas as canções que eles cantam, né? Então as sagas provavelmente vão poder ser ligadas às canções lá do livro do The Hobbit. As canções dos elfos, as canções dos anões, né?
Então, legal, né? Um flavor bacaninha aí pro set. Give a house tour, so that makes Oh, good, Gavin. Very, very good. Okay, let's turn our attention to the elves now, who are often portrayed as very serious, but actually this character is definitely enjoying life, Gavin. Yeah, absolutely. So I love a good value engine. Well, here is Sylvan Reveler. This is a blue-green elf that comes into play, picks you up a card, basically puts a land into play as long as you have one in your hand as you discard it, and then it can come back time and time again. A really nice uncommon for the blue-green elf archetype. And Annie, tell me about what Landfall is doing here. Oh, okay. So as you can see, we have another uncommon here in green and blue. And so Landfall is the mechanic of the elves in this set. So I know previous Lord of the Rings set had Scry Matters, which, you know, is pretty general, and Landfall is also pretty general. So I'm hoping they would sort of fit together and go into nearly any kind of elf deck you would like to play. Aqui ela fala do Sylvan Reveler, né? Que é mais uma carta para ajudar esses baralhos aí de Landfell, né? Como se eles precisassem, né? Se o Landfall já não fosse forte o suficiente do jeito que tá. Então é uma carta custo 2, um verde e um azul. Então ela custa 4 no total, 2 colorless, um verde e um azul. Ela é um cidadão elfo, ela é 3/2. E quando ela entra, você compra uma carta e descarta uma carta. Se você descartou um terreno, ao invés do terreno ir para o graveyard, né, você coloca ela no graveyard e depois você bota ela no campo de batalha tepado. Então ela tem uma sinergia muito boa com o baralho de Landfall, porque ela mesma ajuda ali a ter um Landfall extra no jogo, né, porque na verdade você não desceu a land, né, você descartou ela e ela entrou. E o Landfall dela é o seguinte: toda vez que uma land que você controla entrar no jogo, né, você pode pagar um azul, um verde e um colorless. Se você fizer isso, você retorna essa carta do graveyard para sua mão. Eu não sei se ela joga, tá? Tem que ver dentro dos outros baralhos, das outras cartas do baralho de Landfall, se ela poderia substituir alguma coisa que já existe. Não me parece que vá fazer isso. Talvez ela seja mais uma num baralho de Landfall Commander, mas eu não sei se ela entraria num Landfall Standard, porque na minha cabeça tem coisas melhores. Não sei se vai ter slot para botar esse bicho. Só o tempo dirá, né? Vamos ver aí os grandes produtores de baralho se eles vão chegar a usar a tal da Sylvan Reveler. Mas é uma carta relevante, sem dúvida. É mais uma carta para Landfall, que é um arquétipo que ela falou ali que vai ser o arquétipo dos elfos nesse set, né? Então espere decks de elfo com Landfall, se nos baralhos fechados ali, né, os pré-releases, né, os construídos em cima só do set do The Hobbit. Então é sem dúvida uma carta relevante, mas eu não sei se ela é boa o suficiente para entrar nos Landfalls de standards que já existem, tá? Sylvan feels like a bit of a heater, the perfect ally for a Simic landfall deck, I think. Some people say the best allies are the ones who are always there for you, and Sylvan is definitely that kind of card, but it does also help Zakil if they are giant eagles. Yes, absolutely. The eagles are coming. This awesome instant spell allows you to return a creature card to your hand and calls an army of eagles to the battlefield. You have the option of bouncing a single creature or paying that kicker cost and summoning an entire army of eagles on your side of the battlefield. Aqui ele fala que as áreas estão chegando, né? The Eagles are coming. Custa um branco e um colorless. Ela é uma instante com kicker 4. Então, se você quiser castar ela como usando a habilidade do kicker, você tem que pagar 6, né? Então, se você pagar só 2, você escolhe uma target creature que você possua, que seja sua. Essa spell, se ela for kicked, você escolhe qualquer número de target creatures que você possua. Você retorna todas essas criaturas para sua mão, então é muito bom para eliminar baralho de controle, né? Ou até para preservar de repente um board wipe, né? Você volta todos os seus bichos para sua mão. E no início do seu próximo upkeep, você cria um pássaro soldado 4/4 branco com flying para cada criatura que você retornou para sua mão. É uma carta muito boa. Porque você pode, no início do jogo, você pode salvar um bicho seu e botar um bicho 4/4 flying, que é muito bom. E se você fizer o kicker, você cria uma armada de... Então você não só evita o board wipe, como você já pumpa o seu
o seu board ali logo depois do board wipe, né? Então é uma carta que vai ver muito jogo no Commander, muito jogo mesmo. É o anti-board wipe. And here's another member of the Dwarf Company. Biffa is an important part of the story and another character featuring this new mechanic, Storied, Annie. How did Storied kind of affect the way that you built the abilities of some of these cards? Yeah, so Storied does put you on a tiny bit of a deck building quest, but once you have that quest, we get to unlock these really fun abilities. So this one allows you to double the trigger of any dwarf you have, as some of them are pretty powerful in Magic's history. In this case, Biffer will get you 2 +1/+1 counters once you have that Enduring Story. Mais um anão caro aqui para o nosso baralho de anões. Ele custa 4 e ele custa mais 2. Sendo que esses 2 extras podem ser pagos com manas vermelhos ou brancos. Ele é uma criatura lendária, ele é um bardo anão. Esse subtema do bardo aí parece interessante, né? Não sei se tem alguma coisa no set que pompe bardos, né? Mas pode ter, talvez, alguma coisa no Lord of the Rings. Não consigo lembrar de nada. Ou talvez eles estejam pensando nesse subtipo bardo para alguma outra série que vai vir no futuro, né? Talvez um Silmarillion da vida, alguma coisa nesse sentido, que mexa com bardos, alguma coisa assim, né? Mas vamos lá, vamos entender ali o Bifur. Ele tem a mecânica de storage, né? Então, se você tiver 3 históricas, você pode ganhar a habilidade lá do storage. Toda vez que ele entra ou ataca, você põe um contador +1/+1 no target creator. Toda vez que você tiver uma Enduring History, ou seja, se tiver 3 históricas lá, toda vez que uma habilidade triggered de um anão que você controla ativar, essa habilidade ativa 2 vezes. E isso é uma mecânica aí muito poderosa, né, do Magic, né? Então vamos ver se alguém consegue criar alguma roubalheira usando a habilidade de trigar 2 vezes do Bifur. Muito provavelmente vão. Todo mundo, galera muito criativa com essas mecânicas de ativar trigger de abilities 2 vezes, né? Então vamos ver o que vai surgir disso aí. No momento, sim, achei bom, mas não me deixou super empolgado, não. And from Biffa the Bard to another Bard who actually isn't a Bard. It's Bard the Bowman. Yeah, so similar to Bard the King, the blue-white archetype is focused around drawing 2 cards per turn. So once you draw your second card per turn, you're able to put a +1/+1 counter on another creature you control, and it gains lifelink. So very, very fun for limited, and I'm excited to check it out. I love the look. Muito bom. O Bard, para quem não lembra, é aquele arqueiro famoso que conseguiu acertar a flecha no Smaug, né? A flecha negra no Smaug, né? Então, ele é um caractere icônico, né? Ele custa 1 branco, 1 azul e 1 qualquer. Ele é uma criatura lendária, ele é um arqueiro humano, então pode ser uma inclusão muito boa, mais uma inclusão muito boa em baralhos de humanos, né? Então os baralhos do arquétipo humanos e elfos estão bem fortes, né? E obviamente os anões, né? Acho que já temos 3 arquétipos aí, humanos, anões e elfos, né? Ele tem alcance, obviamente ele é um arqueiro, então ele gosta de atirar em coisas que voam. Seria muito estranho se ele não tivesse. Toda vez que você compra a sua segunda carta a cada turno, você coloca um contador +1/+1 na criatura alvo e ela ganha lifelink até o final do turno. Ele é 1/3, então boa carta. É uma boa carta no baralho de humanos. Look at this card, Bard the Bowman. I mean, allies are great to have along the way. Sometimes, though, you do just need your go-to guy. And this right here is definitely a go-to guy. Our jolly wizard from earlier on, although Gavin, not so jolly this time. Yeah, here's our mythic rare Gandalf, Goblin's Bane. A lot of cool stuff going on here. Let me walk you through it. First of all, the adventure mechanic returns, which is always a fan favorite and so appropriate for The Lord of the Rings and The Hobbit. But there's something kind of unusual. You might start reading that flame shape ability and be like, oh, I've seen this kind of thing before. But look closely. Not only do the cards go face down, but you can play them for as long as you control a wizard. So maybe you play out Gandalf and play them then, sure, but also any other wizard that you play later will unlock these cards for you. So it's a kind of a new duration for red, which is really exciting. Additionally, on the right-hand side, it's kind of like a gutter snipey style effect. Whenever you play a non-creature spell, you ping your opponents for 1, Gandalf grows, it feeds into each other in a really satisfying way. Really strong version of Gandalf right here. Aqui a gente tem um Gandalf muito bom, cara, muito bom mesmo, né? Ele tem a mecânica de aventura, seria muito estranho se um set do The Hobbit não trouxesse a mecânica de aventura de volta, né? Então temos uma aventura aí. Então você pode castar primeiro a versão da aventura, que é o Flame Shape,
Você paga um vermelho e um qualquer, é uma sorcery, né? Um feitiço. Você olha as duas cartas do topo da sua library e aí você exila elas face down. Enquanto elas estiverem exiladas, você pode jogar com elas se você controlar um wizard. Beleza, você ganha mais cartinhas na mão. Lembrando que ele custa um vermelho, 2 qualquer, ele é baratinho, 2, 3. Então os stats dele são muito bons e a aventura dele também é muito boa, né? Para você manter a mão cheia para fazer suas magias no vermelho, né? Você sempre tem que ter gasolina ali no vermelho para continuar a ação. E a aventura do Gandalf ajuda nisso, né? E depois você pode trazer ele do exílio da aventura, né? Para trazer ele como bicho 2/3. E toda vez que você caixa uma spell que não seja de criatura, o Gandalf ganha +1/+1 até o final do turno, né? Então ele tem uma coisa muito parecida com o Prowess. E ele dá um dano para cada oponente, que também é uma mecânica muito, muito foda quando a gente está falando de vermelho, né? Que qualquer coisa que você faça dá 1 de dano, né? Então, se você tiver um baralho vermelho rápido, né? Vou te falar que talvez isso até jogue no Standard, tá? Por conta daqueles baralhos de Gutter Snipe, né? Aquele outro bicho 2/2, 1/3, que também dá 1 de dano, né? Então, eu acho que o Gandalf ele substitui muito bem um Gutter Snipe da vida ali, num baralho vermelho de dano, né? De dano direto com criaturinha, né? Um Mongol Head ali muito rápido, né? Gostei demais do Gandalf. E é uma das cartas que eu acho que pode vir a ver jogo no Standard, tá, galera? Gostei bastante do Gandalf. And this card is also available in that book cover treatment, both in non-foil, foil, and Surge. So many beautiful Surge foil cards in this set for our collectors to chase after. E aqui eu já estou identificando um padrão, né? Toda vez que a carta é muito forte, ela sai também no tratamento book cover ou em algum tratamento especial, né? Então acho que eles tiveram esse cuidado de ver uma carta muito forte, sempre ter o tratamento especial para deixar ela ainda mais cara, para a gente poder sofrer mais na hora de comprar as cartas. Just heard someone down the front go, "That's hot." But what if your go-to isn't go-toable? That's when a little bit of self-reliance comes in handy. And what better way? Lembrando que ela ainda vai ser difícil de tirar porque ela é mítica, tá? Ela é mítica rara. Então talvez a gente esteja falando aqui de uma das cartas mais caras do set, tá, pessoal? Na minha cabeça aqui vai ser bem caro. To take things into our own hands than with a trusty sword, Annie. Yeah, here we have Sting, Bilbo's sword. So the Hobbit set, being a follow-up to Lord of the Rings, was both, a challenge and an opportunity. Like we have already seen a take on Sting, but as a designer, it's always fun to just make up something brand new. So in this case, we invented hone counters, and you can see these on a handful of cards in the set, but Sting showcases them in a big way. So a hone counter, when it's on an equipment, gives the equipped creature +1/+0 for each hone counter, so you can, proliferate or do a bunch of nonsense with them. And it's basically showcasing that, when Bilbo is outnumbered, you flash in Sting, and depending on how many creatures are out there, the more empowered he is to face them. Aqui temos mais um Bilbo, mas dessa vez é a espada do Bilbo, né? A ferroada, né? A ferroada, a espada do Bilbo, ela custa 2, ela é um artefato legendário equipamento, ela custa 2, ela tem flash, ou seja, ela pode surgir do nada ali da sua mão como se fosse um instante. Toda vez que a Sting entra, você põe um Honey Counter na Sting para cada criatura que um oponente alvo controle, né? Então você tem lá aquele teu oponente lá com 15 bichos, ela entra com 15 Honey Counters, né? Você atacha a Sting, você pode atachar ela imediatamente, né, numa target criatura que você controla, e ela dá +1/0 para cada Honey Counter, né? Então é uma carta bem forte, né? Ela seria melhor se ela desse +1/+1, né? Mas aí é óbvio, estou falando uma obviedade aqui, mas +1/+0 ela pode servir para você dar, sei lá, +10/+10 para sua criatura e parar um bichão gigante, alguma coisa assim, né? E ela tem equipe 3 ainda. Cara, achei a carta muito boa mesmo. É um artefato bem roubado. Flavor on Sting, Bilbo's sword is chef's kiss for me, Annie. That's a lovely, lovely card. Let's get some feedback. How are we feeling about the set so far? Liking it? Nice. Oh,
Yeah, we have our Dragon Horde frame take on Sting here as he faces off against the giant orc. Those look stunning. So let's have a little review. We have a company of adventurers, a goal, friends and allies, and a sword in a tight spot, yes, as we've just seen as well. But let's meet some of the threats that are trying to stop Thorin and company from reclaiming the crown. Gavin, over to you. Yeah, how many of you are fans of Shelob from the first Lord of the Rings set? Well, this is a card kind of inspired by what was going on there. This brings back all creatures that died this turn as food. So you get all their enter the battlefield abilities, all their static abilities. They're not creatures anymore, so your opponent can't mess with them very easily. And if you, in a pinch, you can always gobble them up. A really clever way to make a new cool card that also calls back to what we did in the Lord of the Rings set, right, Annie? Right, that's the blessing part on it. Então aqui ele está falando um pouquinho das aranhas, né? As aranhas são inimigos icônicos lá no universo do Lord of the Rings, né? Você tem lá várias aranhas importantes, né? E aqui é uma carta preta, acho que é a primeira carta preta que a gente vê no spoiler, né? Pelo menos nesse vídeo aí, né? Que é o Super for Spiders. Ele custa um preto, um qualquer, ele é um instante. E aqui a gente vai começar a falar dessa parte para frente dos vilões, né? Então ele coloca no Battlefield, no seu controle, todas as creature cards dos seus oponentes, nos cemitérios dos seus oponentes. Todas as criaturas dos oponentes que caíram no graveyard nesse turno voltam para a mesa sob seu controle, né? Eles também são food artifacts. Com 2 tapas, sacrifica esse artefato e ganha 3 de vida. Cara, é um reanimator muito bom mesmo. Você pode trazer as criaturas e eu não sei se não parece que elas sejam criaturas, parece que elas viram food tokens. Eu tenho que entender melhor o ruling dessa carta, mas a princípio todas as criaturas que estavam no graveyard saem do graveyard, vêm para o seu controle e elas viram tokens de comida. Dependendo do ruling, isso aqui pode ser muito bom. Tem que entender melhor essa carta para poder fazer uma avaliação, mas assim, primeira olhada me parece um reanimator legal por 2 de mana. It also calls back to what we did in the Lord of the Rings set, right, Annie? Right, that's the blessing part, honestly. So the story of The Hobbit is not without its morbid moments, and I was really reaching to see, like, where are moments where they eat food outside the beginning and, like, in Lake Town ones? But most of the time, they're almost turned into food. Like, the trolls almost eat them, these spiders almost eat them, and I'm like, okay, perfect. Let's have some food on this card. Everyone's hungry here, you know? Yeah. Next character has a lot going on and will definitely need feeding at some point. Annie, unpack Bolg of the North for us, All right, please. we got Bolg of the North. Yeah, this is our red-black representative showcasing the strategy this 2-color pair is about, and it is about amassing goblins. So if you know Lord of the Rings set, you probably experienced Amass Orcs. Well, we're doing Amass again here, but it's goblins this time around. One fun fact is if you have a orc army token from the first Lord of the Rings and you amass goblins, now it is an orc goblin army. So they combine their forces together in a pretty fun way. Aqui a gente tem um tema recorrente, né, do Lord of the Rings, que são os goblins e os orcs, né? São os principais adversários. 5/5, custo 5, um vermelho e um preto, 3 qualquer. Quando o Bolg entra, você sacrifica outra criatura. Quando você faz, o Bolg deu damage, ele dá dano igual ao poder da criatura em outra criatura. Dano em excesso é dado dessa forma. Amass, você traz, você dá um Amass Goblin X, onde X é o dano em excesso. Então vamos lá. Você sacrifica um bicho 3/3 para matar um bicho 1, você dá Amass 2 em Goblins, né? Não sei se isso joga no baralho de Goblin, não. É lento, é caro. A gente não tem muitas Amass, né? Talvez se olhar para aquela perspectiva de que você vai usar o Amass Goblin para aumentar uma Orc Army de Bowmaster, alguma coisa nesse sentido. Mas ainda assim achei caro e não... Pro preto e vermelho que precisa agir rápido, não sei. Vamos ver em jogo, mas não me comoveu não. So Bolg is a leader, and so is our next adversary, Zakil. Let's come to you. Can you do us the honors and explain this one for us? Yeah, so moving into black-green, we have the Chief Warg. This is a legendary wolf
with Menace and Ferocious. Whenever you attack, if you have a creature with 4 or greater, you get to draw a card and lose a life. There are so many beautiful wargs in the set, and they are really beautifully terrifying. Right, here you can see the mechanic of the black-green color pair on the Army of the Wolves. I bet you all, okay, maybe some of y'all know that it was actually the 5th Army. I didn't until I reread the book. And I feel like a lot of folks overlook these poor little wolves. So we sort of batched them together with like a lot of the fun creatures of Mirkwood, and I grew a great appreciation for our little wolf friends over this time working on the set. Aqui mais uma tribo que eles vão tentar trazer para o jogo nesse set, né? Que são os lobos, né? Segundo ele tem muitos lobos interessantes. Vamos ver, só abrindo para olhar. Um preto, um verde, 2 qualquer, 3/3 com Menace. Então, olhando só as estatísticas, ele é ok. Mas a habilidade dele é boa, né? Ele é feroz, né? Toda vez que você ataca enquanto você controla uma criatura com poder 4 ou mais, que é muito fácil no verde, né? Você compra uma carta e perde 1 de vida. Ok, é uma criatura ok, joga em baralhos específicos. Pode ser interessante dependendo de como tiver essa tribo de lobos aí no set. Talvez ela veja muito mais jogo no construído ali, no formato fechado, do que nos formatos mais abertos, né? Vamos ver. Vai depender muito do que a gente tem de lobo aí para usar, né? Mas eu acho que mesmo que num baralho que não seja de lobo, se você tá precisando de alguma coisa para comprar carta, talvez essa carta te ajude aí. Talvez veja jogo, tá? Vamos ver. For those of you that have read the book, you might know this next moment that we're referring to, but for those that haven't, there is a moment in the story where the wargs and the goblins have our allies in a particularly tight spot, right, Annie? Yeah. So up here we have Burn, Tree and Fern, one of the sagas in our set. And every single saga in The Hobbit is themed to a different song being sung. And in this case, the goblins are singing this song as them and the wolves run our friends up a tree and try to burn them up, essentially. So we just tried to express both the song and what's going on in that moment through the mechanics of the card. And of course, Gavin, aqui tem a primeira saga, né? Ela fala que é a canção dos goblins, né? Que os goblins cantam enquanto estão tentando tirar ali os halflings da árvore, né? E aí, lendo aqui a carta, a gente vê que é uma saga que dá, na sua primeira etapa, ela dá 6 de dano na target creature, que o oponente controla, beleza? É melhor que, sei lá, um Repulsor Blast da vida, alguma coisa que dá muito dano numa criatura, né? Se quiser tirar a criatura com dano. Depois, no segundo, ele destrói um artefato que o oponente controla. E no 3 e 4 a gente dá um maninha vermelho. No 3, um maninha vermelho. No 4, não parece assim nada muito bom, não. Mas é uma remoção que remove criatura e artefato. É jogável, eu diria que é jogável. No pré-release, no construído, pode ser uma carta muito boa. Porque todas as remoções que você puder ter são sempre muito boas no construído. Não sei se isso vê jogo em outros formatos. Eu não sei se isso vê jogo nem nem no Commander. Beleza, vamos lá. Vamos continuar. More complex than others. Yes, so of course we have to have Gollum, right? Here Gollum is. So one of the things I love about Gollum is always about riddles and tricks. And this card kind of poses a little mini game to your opponent. You choose odd or even, and you hope that you guess right. And then if your opponent casts spells of that type into Gollum, you get bonuses for it. So it's a little mini game on both sides that I really enjoy, kind of reminiscent of Talion or something like that. A really cool card, and only 2 mana, it comes down cheap. And yeah, you guys reacted correct. That version is so sick. The book cover and the search foil both look amazing. Aqui temos mais um personagem icônico, o Gollum, o Riddle Master, o mestre dos... Riddle é enigmas, né? Mestre dos enigmas. Então, quando ele entra, você escolhe par ou ímpar. Toda vez que um oponente casta uma magia, com mana value que seja da qualidade que você escolheu, né? Então, vamos supor, você escolheu par. Toda vez que o cara castar uma magia par, você pode escolher uma dessas opções que ainda não tenha sido escolhida, né? Então, você vai escolher uma vez cada uma delas. Então, você pode botar um contador +1/+1 no Gollum. Cada oponente perde 2 de vida e você ganha 2 de vida e você compra uma carta.
Para um custo 2, 3, 1, é uma carta boa, assim. Tem muito valor para 2 manas, né? E, obviamente, como é uma carta boa, tratamento book cover aí. Para quem for colecionar os book covers, mais uma para vocês colecionarem aí. I feel like you're trying to match the book cover, Gavin, with your outfit today. Me and Gollum get along. Don't ask too many questions. Gollum's suitably manipulative on that card. I can feel the politics already going off around the commander tables out there. And from one iconic character to another, and this one is definitely a bit of me. Annie, let's come to you on this one. Talk us through it. All right, we had to give the mighty dragon Smaug his own wrath, of course, to showcase his fiery awesomeness. So he deals 3 damage to each non-dragon creature, and then you get to recoup that mana, that 4 mana you spent, in a variety of colors, whatever you like to. Maybe cast another Smaug, you know, like the 4 mana one from the set. I'm not going to tell you what to do. There's also plenty of multicolored dragons from Tarkir that might be kind of fun, but I really wanted to make sure there was an awesome wrath for those dragon decks out there. Aqui eles estão falando de uma carta que representa aí a ira do Smaug, né, que é o dragãozão. Então é meio que um Fire Breath, assim, que mata um monte de criatura, né? É uma criatura tipo um Pyroclasm da vida, né? Só que ao invés de dar 2 de dano, você dá 3 de dano. Então você dá 3 de dano para todas as criaturas que não sejam dragões. Então cabe bem num deck de dragão, né? Para você limpar a mesa e depois bater com suas grosserias lá. E ela tem uma peculiaridade que eu achei bem legal, né? Você pode adicionar 4 manas em qualquer combinação de cores que tiverem sido gastas para castar. E você pode usar esses 4 manas para castar dragões, né? Então, se você tiver um dragão na mesa, estiver planejando botar o dragão, né? Você primeiro limpa a mesa e você meio que casta isso de graça, né? Não é de graça, mas você recupera o mana que você gastou para trazer aquele dragão que está na sua mão, né? Então você limpa a mesa e ainda ganha mana para trazer o seu dragão. Então, bacana, legal, cabe muito bem um baralho de dragões. And then let's take a look at the other treatments here. There's a fun little Easter egg on the red Dragon Horde frames. If you take a look on the left side of the card, all of the red frames have a missing scale for some particular lore reason. It's a lovely touch to kill. We love it. Of course, Smaug unleashing fire and fury on Lake Town during Desolation of Smaug. And I mean, J.R. Tolkien had an incredible talent for making memorable adversaries. But something else he was particularly renowned for was his love and attention to language. So Wizards took that as an inspiration to do something special with language in this set. So let's add another to the MTG family, Dwarvish. Zakil, how has this been implemented? Yeah, so I'm sure many of you remember the Elvish language Soul Rings. As Jack mentioned, this time we're going to feature Dwarvish. There are a total of 5 borderless Dwarvish language cards in the set. And we're going to start right back at the beginning with Alpha. Wow. Okay, so a Dwarven card from Alpha. I personally wasn't playing then, so tell us about... Então, galera, aí eles voltam de novo naquela questão das linguagens, né? Eles falam que no Lord of the Rings tiveram cartas em elfo, que é a linguagem dos elfos, lá do Tolkien, obviamente, né? E agora eles vão num novo take. Ele falou que tem 5 cartas que foram escritas na linguagem dos anões, né? Na linguagem dos anões, do Tolkien. E uma delas é uma carta ridícula, horrível, que nunca viu o jogo nem na época, mas é uma carta que existe no Magic the Gathering desde a coleção do Alpha, né? Então, teoricamente, essas cartas em anão, elas são mais voltadas para você que coleciona, né? Em especial essa aí, que é a representação de uma carta muito icônica, que é o anão lá, o primeiro anão. Se não me engano, é o Dwarven Weaponsmith, né? O Dwarven Warriors. Acho que é Dwarven Warriors. Que é o Dwarven Warriors, né? Que tá desde o início do Magic the Gathering. Então, é uma carta muito ruim, é um custo 3/1/1. Escrito em Dwarven. Então, você nunca vai usar isso numa mesa, mas para você que coleciona, você pode querer ter isso para sua coleção, né? Tem gente que coleciona anões, né? Então, para você colecionador amigo, agora você vai ter mais uma coisa para colecionar, que são as cartas escritas em dialeto anão. Dwarven Warriors, and why they were picked to kill. So this is Dwarven Warriors from Alpha. This card was selected not only to pay homage to our history as a card game, but also the influence of Tolkien's tales on the fantasy genre. They established a creative foundation to inspire so many writers and artists to come, and a game like Magic proudly exists as part of that lineage, so this card is a nod to that.
And for those who don't know what Dwarven Warriors do, it's a 3-mana 1/1 that taps to allow a creature to become unblockable if it has power less than 2. E ele fala aqui que o Dwarven Warriors ele é um custo 3 ou 1 que você tepa ele para deixar uma criatura de poder 2 ou menos não bloqueável. Eu acho que é isso. Good card. Real heater. Card. Let's try another one. This one a little bit more my generation of Magic. Gavin, let's bring you in. Reaver Cleaver. For 3 mana, Zakil, I'll cast this one. This is the Reaver Cleaver. This is equipment that showed up in Commander Proc a few years ago. When your creature hits your opponent that's equipped with this, you make that much treasure. So a really cool card to be able to get. Aqui é mais uma carta escrita em anão, é um equipamento que você equipa por 3. E uma vez que você equipe isso, quando você bate, você cria, se muito me engano, você cria tokens de tesouro, né? O nome da carta é The Reaver Cleaver. E, de novo, borderless com tratamento ali em linguagem dos anões. Back here, and of course, in Lord of the Rings and The Hobbit, you want to collect a lot of treasure. I can't imagine many of you are probably that fluent in Dwarvish, but to be totally honest with you, you don't really need to be for this next card, Annie. All right, so a little bit of a spoiler looking at that mana cost up there. Of course, 0 mana. We're looking at a Mox, in this case, Mox Amber, which originally debuted in Dominaria. It allows you to add 1 mana of any color amongst your legends and planeswalkers. Aqui é uma staple do Commander, né? Acho que ela passou banida. Acho que ainda está banida, não tenho certeza. Mas eles estarem colocando ela nesse set pode ser uma indicação de que eles vão desbanir, né? E essa é a Mox Amber. A Mox Amber ela dá 1 mana de qualquer cor da identidade de cor do seu comandante, né? Então é uma inclusão automática em qualquer deck de Commander se ela for desbanida, né? Eu acho que ela ainda está banida no Commander. Não sei, pode ser que isso mude na hora que você for ver aí o vídeo, né? Talvez eles estejam planejando desbanir para poder usar, né? Então, é linda, é escrita em anão, vai ser uma carta muito procurada, porque, sem dúvida nenhuma, é uma carta que entra em qualquer Commander e o pessoal vai ser muito feliz se tirar isso aqui num booster. And so much of the Hobbit set is about treasure. The next card here is Treasure Vault, an artifact land that allows you to sacrifice it to create treasure tokens. And who do we see there in the art? Mais uma cartinha não, é o nosso queridíssimo Treasure Vault. Então, além de você sacrifica para criar tesouros, e também anão, também tudo a ver com os anões, né? Entesourar coisas dentro de uma montanha é coisa de anão. A Mox Amber reprint and Treasure Vault, but I did hear you say there were 5, Zakil. We're missing one. Tá faltando uma, hein, galera? The fifth card Vamos we ver qual did é. show at first look, but it is Arcane Signet. E, obviamente, como todo set tem que ter agora, temos mais um Arcane Signet, né? Acho que isso aqui não vai deixar ninguém feliz, porque você já deve ter uns 10 Arcane Signets aí na sua coleção. Mas, se você quiser ter o Arcane Signet em anão, do The Hobbit, vai ter gente que vai querer ter. Então, eu acredito que vai ter alguma procura, mas com certeza aí você que já comprou pré-cons e já tem seus baralhos de Commander, você já deve ter um monte de Arcane Signet aí. Mais um Arcane Signet para você, meu amigo jogador. Card that I think is probably going to be very familiar to many Commander fans. Feeling good about the Dwarvish language cards, guys? And along with the Dwarvish language reprints, The Hobbit is also going to bring back some cards from the very first Tolkien set. So can you kind of tell us how many there are going to be, Zakil, and perhaps what to expect as well? Yeah, absolutely. So there are 20 cards, there are 20 classic artist box toppers featuring reprints from Lord of the Rings and Lord of the Rings Commander. They are available in foil with each play booster and collector booster display, as well as non-foil and surge foil inside of collector boosters. Should we bring a couple of them in? Yeah, let's show them. Come on. So first up, Oh, que legal. we have Galadriel. Então, nós vamos ter cartas box toppers, né, que normalmente são cartas promocionais que eles colocam nas caixas, né, em alguns produtos.
É um boosterzinho, se abre ali, aí tem alguns tratamentos especiais, alguns tratamentos promocionais, né? E aí parece que alguns produtos vão ter box toppers, né? Quem abriu caixa de Eder Drift lembra que vinha aquela box topper, né? E aí dentro da box topper vinham cartas especiais, né? E parece que o nosso queridíssimo The Robbed também vai ter. Só para vocês terem uma ideia do que é uma carta box topper, né? Aqui tem os exemplos de box topper que eu tirei na minha caixa de Eder Drift, né? Então, como vocês podem ver, ela tem um tratamento especial, é toda bonitona. Tirei até essa montanha aqui, que eu nem sei qual é a raridade dessa montanha. Se você sabe a raridade dessa montanha, bota aqui nos comentários, né? Mas, essencialmente, é assim, são promos, né? Que vem em alguns produtos que se abre, vem um boosterzinho de promocionais. E, pelo visto, as promos que vão vir nesse set são essas aqui, galera. Dismissal, Reprieve, nessas artes bem bonitas, assim, achei arte bem legal. Muito bacana saber que a gente vai ter um mimozinho aí da Wizards of the Coast nas box toppers. Dismissal and Reprieve, done by the incredible Rebecca Gay and Warren Mahi. But up next... Galera delirando aqui certamente por causa do reprint do Orcs Bowmaster, né? Que é uma carta staple de Modern, de Commander, joga em praticamente todos os cenários, né? Então o Orcs Bowmaster aí você já deve conhecer e todo mundo fica muito, muito feliz, né? E tem o Call for the Tempest também, né? Não vamos deixar o Call for the Tempest ficar devidamente escondido por causa do Orcs Bowmaster, né? Mas também é uma carta excelente, né? Então as box toppers estão vindo muito boas. We have two of the most powerful cards from the original set, Orcish Bowmasters and Call Forth the Tempest. Number one Bowmasters fan right here. I think they know that one. I could tell. Wizard fans rejoice. Here is Flame of Aenor. Really good if you control a wizard. I like Gandalf, but whatever wizard you choose. And of course, we could not do Lord of the Rings without Sauron. So, it's The Hobbit. It's a little different time. We're not talking about Sauron as much, but we have him here as a box topper, reprinted from The Lord of the Rings. Tem aqui o reprint do Sauron, né, que é um comandante muito querido aí. Se você for lá nos sites que tem os baralhos de comando, você vai ver que o Sauron é o queridinho da galera ali. É um dos comandantes mais usados, assim. Não sei se exatamente é essa versão do Sauron, mas... teoricamente é um bom comandante. Tem Flame of Anor também, que olha, essa arte aqui tá fantástica mesmo. Um dos momentos icônicos, né, nesse caso, né, nem do The Hobbit, né, do Lord of the Rings, né, que é quando o nosso queridíssimo Gandalf enfrenta o Balor lá, You shall not pass! E tá bem representado aqui na carta. Então tem umas box toppers, vai ter uns reprints muito bons mesmo. Right. I love how these box toppers allow us to do new takes and find concepts that existed in both Lord of the Rings and The Hobbit. So we get our Hobbit takes on Rivendell and the Shire here. Obviously, the Shire is where it all begins in both stories. And Rivendell by Mark Poole is one of my personal faves. Aqui Lands representando lugares clássicos, né, do mundo da Terra-média lá, Rivendell, que é a cidade dos elfos lá do nosso queridíssimo Elrond, né? E o condado, onde tudo começa, né? Ali começa tudo, né? Obviamente o condado muito a ver com comida, né? Com a mecânica de comida, né? De food token. E o Rivendell ali para você poder fazer scry se você tiver criaturas lendárias. Então também, lands muito boas, cara. A bonus sheet tá bem legal, cara. Muito boa mesmo. Amsterdam, and those of you watching at home, we are very nearly done. There are a few more key kind of points on our journey through The Hobbit that we need to touch upon. And one that I think is particularly important to kill is product line. What can we expect from The Hobbit? Talk us through it. Yes, absolutely. So Magic the Gathering The Hobbit is the sequel tentpole release to Magic the Gathering, The Lord of the Rings, Tales of Middle-earth, that brings the next chapter of Tolkien's Tales to Magic the Gathering. The set features play boosters that have all awesome standard legal content, including those box toppers, collector boosters filled with all kinds of beautiful treatments, including those Surge foil cards, pre-release kits, bundles, that have the seasonal Hobbit planes, as well as a co-op Battle of Five Armies kit coming soon.
aqui é a lista completa dos produtos do The Hobbit que vão ser lançados, né? Então, Play Booster, como era de se esperar, Collector Booster, que tem os tratamentos especiais, o kit de pré-release, que eu vou ganhar um agora dia 9, eu vou jogar meu pré-release dia 9, lá na Universal Card Shop, lá no Downtown. Então, se você quiser jogar lá comigo, vai lá. O Bundle, que é aquela caixa bonita que vem com 9 boosters, né? Esses produtos todos eu já abri aqui, né, no canal. Então, se você for lá na playlist de produtos, vai ter mais ou menos ali a ideia dos produtos, né? A gente vai ter ali o Draft Night, né, que é meio que um bundle feito para você draftar com seus amigos. Vem alguns boosters, vem um booster de colecionador, para o vencedor do draft lá ter o prêmio, né, que é o booster de colecionador. Obviamente, me parecem duas caixas de cena, né? São duas sandbox ali, que é aquela, uma que foi espoliada, né? Que é aquela que tem o mesão do banquete, uma ali do Bilbo roubando, provavelmente a Ankenstone ali do nosso queridíssimo Smaug, né? Vai ter aqui um Gift Bundle que vai ser lançado no dia 9 de abril, ou seja, vai ser lançado assim que passar a semana do pré-release, vai ter. E vai ter, parece que uma caixa que não é uma Beginner Box, mas que me lembra muito a Beginner Box do Tartarugas Ninja. A gente vai ter um vídeo aqui no canal falando da Beginner Box do Tartarugas Ninja, né? Que é um jogo cooperativo usando baralhos de Magic, né? Então, essa caixa do The Hobbit parece que vai seguir essa linha também, de ser um jogo cooperativo ali dos baralhos, seguindo a ideia de ter uma Beginner Box que seja mais intuitiva, né? Então você bota 2 jogadores experientes, 2 jogadores novatos, todo mundo joga cooperativo, e aí a galera aprende as mecânicas do Magic jogando cooperativo, e como todo mundo nessas caixas pode jogar com as mãos abertas, né? Porque na verdade você está jogando um contra o outro. Tá todo mundo jogando contra o jogo, né? Os jogadores experientes vão orientando os jogadores novatos, né? E aí o pessoal vai aprendendo. Então é uma linha de produtos bem legal. Bem completa. I don't know for newer players, sometimes... Lembrando que o The Hobbit é um set pequeno, tá? Considerando os sets, é um set pequeno. Então, pode esperar ali uma quantidade de cartas e uma linha de produtos muito parecida com a, sei lá, Tartarugas Ninja, que também é outro set pequeno. Times the product line can maybe feel a little overwhelming. I want to point out Draft Night, bottom left, because that's a really, really good one for new players to kind of get stuck into, right, Zakil? Absolutely. Draft Night contains everything you need to do a 4-player draft at home alongside your friends. Each limited archetype has 3 different ways you can play it. The Draft Night is a perfect way to experience this awesome draft environment in your own cozy Hobbit hole at home. And since its writing, The Hobbit has been a great introduction to the world of fantasy. And if you've never played Magic before, one of the best places to start is with these welcome decks. Everything you need is included to play. We built these decks to celebrate that legacy and a great way to teach new people Magic the Gathering. Também vai ter uma série de Welcome Decks, né? Para quem não sabe o que é Welcome Decks, lá nos Estados Unidos eles fazem eventos de divulgação, né? Nesses eventos de divulgação você tem um baralho que eles fazem, né? Que é um baralho que não tem muito valor financeiro, mas são baralhos prontos, né? Então chega lá uma galera que nunca jogou Magic, né? E aí você distribui esses baralhos ali pra galera, né? E a galera joga entre si e aprende o jogo usando esses Welcome Decks aí, né? Então, é uma coisa que no Brasil não rola muito, né? Que a gente não tem mais apoio de nenhuma grande empresa, como era a Devir antigamente, para fazer esse tipo de coisa aqui no Brasil, né? Mas os Welcome Decks devem estar disponíveis ali para você comprar também, caso você tenha interesse. So, yeah, come on, give it up. A set for the more distinguished players amongst you and certainly welcoming newer players in as well. This is brilliant. I think we should probably just get the dates for your diaries now, if we can bring them up on screen. So the pre-release is going to begin August 7th, and then the launch is going to be August 14th. Those are the dates that you need for The Hobbit for your diary. It's feeling exciting. The hype is very, very real. At least I'm feeling it on stage. Are you feeling it? In all the hype, though, you may have spotted in the product line
Treasures of Smaug Scene Collection as part of it. This is going to reflect one of the biggest moments in the story of The Hobbit. It takes place inside the Lonely Mountain that we saw a little bit earlier on. So let's break it down. Zakil, let's start with you. Yes, the first card we're going to look at is Long Lost Lances. This card gives your equipped creature +2 and +0, but during your turn, your entire team of creatures that have First Strike and Vigilance if this equipment is equipped. Bom, aí ele fala um pouco sobre o lançamento, né? E aí ele diz que agora, esse final de semana, começa o lançamento dos eventos de pré-release. Os eventos de pré-release vão começar no dia 7 e vão até o dia 9, que é o último dia do pré-release. E aí o lançamento oficial da coleção é dia 14, então vocês devem estar recebendo aí as pré-vendas de vocês. E nesse espaço aí entre 9 e 14, né? E a partir de 14 você já pode começar a comprar os seus produtos aí nas lojas. E agora eles vão espoliar a outra caixa, a outra sandbox, aparentemente, né? Que é aquela sandbox dos Smaug. Então vamos ver o que vem aí. So more loot up next. Annie, can you break down Necklace of Girion for us? Yeah, so the Necklace of Girion has been created by the dwarves, but, ended up back in Smaug's Hoard, unfortunately. But the most notable thing about it is that it's covered in emeralds. It's super green. So I'm like, all right, let's make something that's like the greenest artifact ever made. So if you're playing green, this card is for you. Check under your chairs, everyone. There really is treasure everywhere. What's next, Gavin? Let's take a look into the Dragon's Hoard. This is a very cool card that gives you a red mana for each artifact your opponents control. We don't often do rituals anymore, and probably for good reason. Now, if you don't know what a ritual is, it's like it's a spell that adds a bunch of mana to your mana pool to do something big. And in Game of Commander, perhaps, 3 opponents to count, well, let's get a lot of mana. One of my favorite things about this card is it makes you play a little mini game with your opponents that have treasure tokens. Do they sacrifice them in response to make sure you don't get the mana? Or do they say, it'll probably be fine. Go ahead and take that red mana, and we'll see what I cast with it. A great representation of the Horde. That card is... Aqui a gente tem uma carta que certamente vai ser uma staple do Commander, quem estiver jogando com comandantes com identidade vermelha, né? Isso aqui é um ritual. Você paga 4, é uma sorcery, e você ganha 1 mana vermelho para cada artefato que todos os seus oponentes controlam, né? Então, numa mesa ali de 4 pessoas, no turno 4, vai ter pelo menos, aí cada um vai ter pelo menos uns 2 ou 3 artefatos, né? Então, se você pegar 3, 6, 9, se você pegar 9 artefatos, isso eu tô falando de início de jogo, tá? Você paga 4 para ganhar 9, né? Então, você der um ramp de 5 aí, isso falando muito... Sendo muito pragmático aqui, tá, galera? A possibilidade de você ganhar muito mais mana com essa carta é muito maior, né? E como vocês podem ver aqui, a cena é toda voltada no Horde, nos tesouros dos Smaug, né? Então, praticamente todas as coisas realmente relevantes que estão lá no tesouro dos Smaug vão estar nessa cena. Então, essa vai ser uma cena interessantíssima para você comprar. As sandbox não costumam ser muito caras. Eu acho que essa aqui também, se eles seguirem as linhas que eles estão fazendo até hoje, não vai ser uma caixa cara de comprar. Isso aqui vai ser muito procurado, essa caixa, tá? Porque tem coisas muito boas aqui. E esse Dragon's Desire aí vai ser o top do top. A little naughty, I think it's fair to say. A chamber's already starting to look incredible, isn't it? I feel like we're starting to get a good sense of the scale and the size. Zakil, what is the next part of our scene, though? What can we see? Our next card is Dragon Cursed Halls. This awesome land allows you to tap and buff your creature and be able to create a treasure token if you deal combat damage. And if we look in the art here, this may give us a clue to who else is in this scene. Yeah. Mais uma carta para gerar tesouro, só que no formato de land, né? Então, também uma carta fantástica. Eu tô achando essa caixa aqui. Se você joga Commander, você vai ter que comprar essa caixa. I need to give this one a proper intro. In all his miserable glory comes the dragon himself. Annie, take us through it. All right, here we have Smaug, the impenetrable. Of course, had to make an indestructible Smaug. Okay. Cara, que caixa fantástica, cara. Muito valor nessa caixa. Acho que eu vou comprar uma agora. Vou ver se já tem na pré-venda. Já vou pegar a minha, porque
Isso aqui vai acabar muito rápido. I didn't want to, you know, garner his ire at all, okay? It's Smaug, right? So anytime you try to interact with him too, he's just gonna pop out 1,000 treasure tokens, so watch out. I'm gonna cast Blasphemous Act with him on the battlefield, and we'll see what happens. Go for it. Go for it. Anyone in here got a dragon deck? All right, that one just might be for us. Cara, essa caixa tá incrivelmente sinérgica e tá muito voltada pra baralho de dragão também, tá? Então, acho que Dragons of Tarkir vai dar uma valorizada. Vai ter cartas aí de Dragon of Tarkir que vão aumentar de preço, porque por causa disso aqui, cara. Vai ter uns baralhos de dragões muito fortes no Commander. Final card, though, and he seems to be drawing the gaze of our mighty dragon. It's the chicken wing munching hero from our first scene, Bilbo, everyone! He's back. Yes. Here is Bilbo's Burglaring. You might have played Magic cards in the past, like Blatant Thievery or cards like that. This is very much cut from the same cloth. You get to take an artifact from each opponent. Normally, in a game of Commander, that might be, say, a Signet from each opponent. That's pretty good, ramps you for 3. But also maybe an artifact creature here, perhaps even a 1 ring there, and give you a nice little bonus. So for 6 mana, this card can slot into all kinds of decks, and is a pretty cool way to get 1-up on all of your opponents. Yay. And I think we can see the scene in its entirety as well. There you go. Let's have a round of applause for that. Cara, que produto incrível, cara. Que produto incrível. Eu vou comprar, com certeza. Vale muito a pena. So the incredible scene in the Lonely Mountain does bring us to an end here. Thank you so much for joining us. We, of course, wish you well on your quest to the Lonely Mountain very, very soon. May you find... Então é isso aí, galera. Chegamos ao final do vídeo. Agora eles estão só finalizando. Vai ter só groselha a partir daqui. Mas, cara, achei um spoiler muito legal, muito bom. Não vou me estender muito aqui no fechamento, porque esse vídeo já tá bem longo. Já deve ter 1h20 de vídeo já. Vocês já devem estar de saco cheio de ver esse vídeo. Mas é um vídeo muito importante para você conhecer a coleção. Você ver o que você vai draftar lá no seu... Você vai draftar não, né? O que você vai montar lá com o seu kit de pré-release, né? Rezar para você tirar boas cartas no seu kit de pré-release. E lembre-se que esse final de semana é o final de semana lá do pré-release. Então já ajuste aí seu calendário para esse final de semana aí jogar Magic na sua loja preferida, fazer o seu pré-release. E muito obrigado a vocês aí, amigos que estão se inscrevendo no canal, estão compartilhando os vídeos, estão curtindo aí. Um agradecimento especial aí aos nossos 37 inscritos, já temos 37 inscritos no canal nesse momento, e que você tenha um pré-release muito bom, e que você consiga puxar essas 7 cartas e ser muito feliz no seu pré-release de Hobbit, que me parece uma coleção muito boa. Um beijo, um abraço, vejo vocês no pré-release, e até o próximo vídeo, galera. Adeus!